Glória a Deus, amém, amém. Louvado seja Deus, nós não estamos sós, o Espírito de Deus está conosco. Nós louvamos ao Senhor por isso. Abençoamos os nossos irmãos e amigos que estão distantes, que não estão aqui nesse momento, mas que se prestaram a parar um pouco para escutar a voz do Senhor. Que sejam todos apacentados nessa hora por uma palavra que vem da parte de Deus ao nosso coração. É o que nós desejamos, que sejamos apacentados pelo Senhor. O nosso Deus está presente e nós louvamos a Deus por isso, porque Ele é fiel. Glórias a Deus. Qual é o título mesmo da nossa ministração hoje aí? Hã? Não deu não? A santidade é um estilo de vida. Interessante que esse mês nós fomos assim inspirados por Deus para falar sobre esse ser espetacular, esse ser invisível, mas que é real, não é? Ele está entre nós e muito mais do que isso. A própria palavra diz que Ele habita em nós. E nós já falamos muitas coisas sobre o Espírito Santo, né? Nós gostamos de ouvir falar sobre o Espírito Santo. E é necessário que se fale mais, que se pregue mais, que se ensine mais a respeito desse ser invisível, mas que é mesmo. E nós precisamos crer que ele é real. O Espírito Santo é real. Então nós começamos aqui o mês passado falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Falamos sobre o ministério do Espírito Santo. Falamos sobre a transformação proposta pelo Espírito Santo. Nós também pegamos o gancho do jovem na sua vigília para falar sobre enchei-vos do Espírito Santo. Não apenas encher, mas transbordar, derramar, para contaminar outros com a presença do Espírito Santo, não é? E essa semana, Deus me fala a respeito dessa coisa que muitas pessoas, mas não é pouca gente não, é muita gente tem confundido santidade com outra coisa. E é preciso o povo de Deus ter conhecimento, porque você sabe que a palavra de Deus, ela liberta. O conhecimento liberta. O meu professor dizia que o saber não ocupa espaço. Por mais que achemos que nós saibamos, sempre há lugar para aprender mais. José Laurício, que vocês conhecem, ele sempre que conversa comigo, ele diz: pastor, nós precisamos aprender mais, porque nós sabemos pouco. Nós não usamos, ele disse a mim, usamos muito pouco da inteligência que Deus tem nos dado, não é, José? Para criar, para aprender. E a preguiça, você sabe, a acomodação nos leva a parar no tempo e ficar ultrapassado nas coisas. Mas a palavra de Deus, gente, ela por si só, ela é maravilhosa para nos despertar acerca das coisas, especialmente das coisas concernentes ao que Deus quer do seu povo. Porque Deus escolheu um povo e Jesus veio separar esse povo e juntou esse povo numa congregação. Assembleia de Deus, presbiteriano, e batista, e pentecostal, e vai. Está todo mundo ali. Só está reunido na presença de Deus os escolhidos por Deus. Porque aqueles que não são escolhidos por Deus, eles não têm paciência, nem nenhuma motivação para sentar 2 horas diante de um homem ou de uma mulher para ouvir a palavra de Deus. O próprio Cristo diz: aquele que me ama, aquele que o Pai me deu, ouve a minha palavra. Aquele que se presta a ouvir a palavra de Deus é um bem-aventurado, porque certamente é um escolhido de Deus. É um escolhido de Deus. Nós não estamos vendo fisicamente Deus aqui, mas você que está aqui, você que tem fé, você que está em casa, você que está em algum lugar, que parou para dedicar o seu tempo a ouvir a palavra de Deus, você sabe que se você está aí, é porque algum ser
te escolheu para isso. E este ser, ele conforta tanto o seu coração, que você acha prazeroso gastar esse tempo na presença de alguém que você não vê. Mas que ele, pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, ele consegue, mesmo à distância, te trazer paz e acalmar seu coração. Isso é o que a palavra de Deus faz. Ela gera fé nas pessoas, a ponto das pessoas não entenderem o que está acontecendo, né? Então, mais uma vez, Ágata, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você. A sua mãe foi apresentada, mas você passou batida. Seja muito bem-vinda. O Jonas já falamos sobre ele, né? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Então, quem falou sobre santidade e convocou a igreja, ele convoca a igreja neotestamentária, porque ele está nesse tempo. Ele não está falando para a igreja do passado, para a igreja do deserto. Ele fala para a igreja que foi erigida, a igreja que foi fundada por Jesus Cristo, a igreja que tem a marca do Espírito Santo. O apóstolo Pedro fala à igreja de Jerusalém, consequentemente fala à igreja do século 21, a qual nós estamos inseridos nela. Nós somos a última igreja. Jesus está prestes a vir arrebatar a sua igreja. Não vai demorar Jesus de buscar a igreja. Cabe-nos agora ter paciência e esperar nele, porque a hora vai chegar. E estamos assim prontos para isso. Quem foi que falou? Foi o apóstolo Pedro, um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele disse assim: mas como é santo aquele que vos chamou, olha aí, assuma cada um a sua parte, a sua parcela de responsabilidade, porque ele nessa hora está falando comigo, ele está falando com você, ele está falando conosco. Como é santo aquele que vos chamou. Se temos convicção que somos chamados ou escolhidos por Jesus, aí está sobre nós o peso da responsabilidade seguinte: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento ou em toda a vossa maneira de viver. Está em 1 Pedro 1,15. Bom, nós encontramos aqui uma ordem imperativa de um apóstolo. E como nós entendemos que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus, ela é divina, né? É humana porque foi escrita por mãos de homem, porém ela é divina. Então, Pedro, nesse momento, ele estava, podemos afirmar, que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então essa ordem é uma ordem imperativa, para sermos santos e irrepreensíveis, e consequentemente vivemos em santidade em todas as nossas ações e procedimento. Ele nos convida a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Nós vamos hoje descortinar, sabe, uma cortina toda pesada que está diante dos olhos de muitas pessoas, não dos olhos, mas do entendimento, o entendimento bíblico de muitas pessoas com relação a esta palavra: sede santo, porque aquele que te chamou é santo, e você deve ser santo em todo o vosso procedimento, ou em toda a maneira de você se comportar. Repare só, a pergunta é: qual olhar? Quem faz sou eu aqui. O olhar, né, que aquele que nos chamou para ser santo tem a respeito do nosso comportamento com relação à santidade. O que será que Deus, porque Deus e Cristo são a mesma pessoa, um é pai, o outro é filho, quem nos chamou para ser santo foi o próprio Deus, mas qual será o olhar que Deus tem com relação a nós, a essa ordem imperativa que Ele nos deu? O que Deus espera de nós a ponto de Ele olhar para mim, um pecador, olhar para você, um pecador, e dizer: esse aí é santo. Deus é que vai dizer: ele é santo.
O que será que Deus pensa a esse respeito? Repare só o que é que acontece. Será que Deus espera que nós sejamos perfeitos em tudo? Porque a ordem dele é para que sejamos santos. Será que ele espera que sejamos perfeitos em tudo? Ou será que ele releva alguns pecados nossos, porque são inerentes da nossa natureza adâmica, a natureza herdada, o pecado original que herdamos do nosso primeiro pai Adão? O que é que a Bíblia fala a respeito disso? Nós temos duas coisas interessantes. Uma delas está escrito no Salmo 58:3. Quando o salmista Davi, cheio também do Espírito Santo, ele escreve: aliena-se a criança, desvia-se o menino desde a sua concepção. Ele está afirmando que todo ser humano já nasce inclinado com desejo de pecar. Entendeu? Desejo de pecar, ó, está aqui, Lucas, no nosso DNA. Tá bom? Paulo vem e completa tudo isso. Ele diz: porque todos, e porque pecaram, estão alijados, desprovidos, destituídos, separados, afastados da glória de Deus. Então, todos pecaram sem exceção. A partir de Adão, todos pecaram sem exceção. Portanto, todos são pecadores. Todos são pecadores. Mas 1000 anos antes de Jesus palmilhar esse chão que nós estamos pisando aqui, o mesmo chão que Jesus pisou, 1000 anos antes, este Espírito que inspirou as Escrituras da Bíblia, ele usa o salmista Davi para lhe trazer uma visão atemporal. O Espírito Santo revela a Davi a maneira como Deus olha para nós com relação a essa história de santidade. Hoje é noite de libertação, gente. Hoje é noite de libertação. O que é que ele disse? Ele disse que Deus não nos repreenderia perpetuamente. Ou seja, a repreensão de Deus não será eterna na sua vida. E nem para sempre ou perpetuamente ele conservará a sua ira. Deus não ficará irado para conosco por toda a eternidade. Ainda que ele se ire contra nós, mas ele não ficará irado perpetuamente. Diz mais: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Tudo isso porque ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. O Espírito Santo revelou a Davi aquilo que iria acontecer, sabe aonde? Lá, no grande dia do Senhor, no dia do juízo, em que todos nós compareceremos diante de Deus para prestar contas, segundo aquilo que fizemos neste corpo do pecado. E nesse dia, o dia do julgamento, que para nós, para os salvos, será o dia do julgamento do tribunal de Cristo. Ele está dizendo, numa visão atemporal, que Deus não repreenderá para sempre cada um de nós, porque ele conhece os nossos pecados e não vai nos retribuir segundo esses pecados. Por quê, pastor? Porque existe o pecado que é cometido baseado no texto de 58:3 de Salmos. Porque nós nascemos inclinados a pecar, porque herdamos a natureza caída de Adão. Tudo isso acontece conosco. Mas o que é que vai acontecer do outro lado? Na outra parte, serão punidos aqueles que são pecadores contumazes. Aqueles que pecam segundo a natureza adâmica. Esses tais correm imediatamente e buscam o perdão de Deus. Buscam a reconciliação com Deus. Eles não dormem abraçados com o pecado.
Eles não têm prazer em pecar. Eles se arrependem imediatamente. Assim que o Espírito Santo de Deus, que João disse que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, esses tais correm para se reconciliar com seu Senhor. Por isso, Davi escreveu que não nos trata segundo os nossos pecados. Mas aqueles que são pecadores contumazes, eles pecam por prazer, eles pecam porque gostam, eles se acostumaram a pecar. Esses tais estão fora desse contexto. Esses estão fora desse contexto. Portanto, é possível para aquele que se arrepende viverem em santidade em toda a sua maneira de ser. Não ache difícil, não ache impossível você viver em santidade todo o tempo. Você vive em santidade sim. Apesar de ser pecador, você vive em santidade. Porque a sua mente está ligada no trono da glória. Deus é o Senhor da sua vida. Você não é um pecador quanto mais. Você honra o seu Deus. Você honra as pessoas. Você não faz coisas que venham trazer vergonha ao Espírito Santo de Deus que habita em você. Portanto, é possível sim. Então o Espírito Santo revelou a Davi isso aí. O tratamento que nós teremos. Deus fará naquele dia distinção entre o pecado cometido por conta da nossa natureza fraca, caída, que herdamos de Adão, e aqueles que pecam porque gostam de pecar. Infelizmente, algumas pessoas ainda não entenderam como funciona isso, porque não observam o que diz a palavra de Deus. Então, ou ele é 8 ou é 80. Ou ele é muito santarrão, muito crente, ou ele é relaxado. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que entende o que Deus fala na sua palavra, esse tem um equilíbrio. Ele só peca por conta da sua natureza caída que herdou de Adão. Mas ele não permanece no pecado. É o que o apóstolo João escreve lá. Que não permanece no pecado, que não tem prazer no pecado. Se você tem o Espírito de Deus, tem convicção que Deus te chamou, você tem ojeriza pelo pecado. Claro que você vai pecar, inclusive todo dia. Mas todo dia você busca a face de Deus em perdão. Todo dia. Então, infelizmente as pessoas pensam assim, como funciona o negócio, né? Sabe o que é que virou santidade hoje, para muitas pessoas? Sinônimo de cara fechada. As pessoas estão, porque é crente, fecha a cara, não brinca com ninguém, não faz uma brincadeira saudável, não pratica um esporte, não bate palma na igreja, fica todo duro dentro da igreja, engessado. Isso é santidade para muitos. Mas no trabalho, envergonha o evangelho, porque chega atrasado. É repreendido pelo patrão todo dia, porque chega fora da hora. O santarrão de dentro da igreja anda defraudando, anda enganando, anda mentindo, anda fazendo falcatrua. Mas na igreja, ele anda na rua, a carteira do sujeito caiu, ele acha, ele pega e diz que foi bênção de Deus a carteira do outro que ele achou. Mas dentro da igreja ele é crentão. Não bate palma, não toca um tambor. Não, nessa igreja não, porque tem tambor. Não, aquele tambor, não. Bater palma não. Quem foi que disse? Não. Deus, o Deus que nos escolheu na pessoa de Cristo, é um Deus que gosta de festa, sabia disso? É um Deus que gosta de alegria. Deus ama a comemoração. Por isso que a igreja é formada por um povo festeiro, gente. O povo de Deus gosta de festa, porque o espírito da alegria está nesse povo. É o único povo na face da terra que sabe como agradar a Deus, que sabe como agradecer a Deus. Um dia reclamaram porque o pastor dessa igreja dançava. Eu nunca vi pastor dançar no púlpito. Nunca vi pastor dançar no púlpito. Olha, eu danço, eu sambo, eu faço a coisa aqui no púlpito, sabe? Porque eu sinto a presença de Deus nesse lugar.
Deus gosta tanto de alegria, tanto de festa, que um dia, se tiver tempo eu vou tratar desse assunto aqui, Ele puniu uma mulher, porque a mulher se escandalizou, a mulher reclamou com um homem que pulou na presença de Deus, que dançou na presença de Deus de alegria. O texto bíblico, quando você lê lá, diz que ele saltou diante de Deus de alegria com todas as suas forças. Imagina quantos pulos aquele homem não deu na presença de Deus. E batia palma, e tocava tambor, e pandeiro, e o que foi, e tudo que você está vendo aqui, muito mais, para agradecer a Deus e externar, expressar a Deus a sua alegria. Eu acho que aqueles que não batem palma, que não se alegram, que não pulam dentro da igreja, esses tais não estão sentindo a presença de Deus, não foram alcançados por esse Deus, gente. Ninguém consegue ficar inerte diante do Espírito de Deus, ninguém consegue. Você pula, você chora de alegria, ninguém entende, mas você entende porque você está cheio deste Deus que te alegrou. É assim que Deus trabalha. Santidade, gente, não é estar estático no culto, com cara de seriedade, com ar de seriedade ao extremo, todo fechadão, como se manifestar alegria fosse um gesto de pecado. Observe, você está ali feliz da vida, louvando a Deus, o Espírito Santo se movendo aqui, como se moveu aqui entre nós hoje, e a pessoa está lá dura igual um pau. Ele está ali fisicamente, mas eu tenho certeza que a mente dessa pessoa não está aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Como se você manifestasse o seu corpo fosse pecado. Então, santidade não é competir para ver quem é mais santo. Vestir roupas que as pessoas observem que você é um super crente, que você está ali todo decorado de crente, né? Uma disputa para ver quem tem mais aparência de crente. Porque Deus é um Deus que se movimenta no meio da igreja. Quando você lê as cartas lá em Apocalipse, você vê João dizendo que ele passeia no meio da igreja. Imagina se você soubesse mesmo, porque muitos não acreditam, que Deus está bem do seu lado, você ia abraçar ele e não largava mais. Mas eu quero dizer a você, espiritualmente falando, Deus está sim, porque a Bíblia não mente. Ele passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. E como diz que a glória dele enche toda a terra, ao mesmo tempo que ele está perto de José, ele está lá na ponta onde está a Claudete, onde está Edevan, onde está o irmão lá, Everaldo. Ele enche tudo. Ele está lá onde está a Dona Ivone, seu Valfredo, Valfredinho, Atos. Ele está onde está todo mundo que está buscando a presença dele. Ele está ali e está presente. A santidade é você ter certeza de pertencimento. E se você sabe a quem pertence, você é livre. Porque aquele que te chamou, ele te libertou. Não importa se o da direita ou da esquerda vai dizer que você é maluco. Não interessa. O que interessa é que o seu caso é única e exclusivamente com ele. Com ele. Não interessa o que pensam de você. O que não podem é falar mal de você se você der lugar para isso, porque Deus cobrará de você. No entanto, a sua alegria deve ser externada assim, toda hora, todo momento e todo dia. Você já viu aqui a parceria de Márcia com o seu Simval aqui, já viu? Já viu a dança dos dois? Isso é o quê? É o Espírito Santo de Deus que alegrou o coração dos irmãos, gente. Ele não fechou a cara depois do culto e saiu batido, empurrando todo mundo que está na frente e foi embora, não. Ele se alegrou. Ele se alegrou com Deus. Ele acredita que Deus está aqui. Ele acredita que o Espírito Santo de Deus se move nele. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Para que ele se move? É para você ficar igual uma estátua? Ele se move em você, ó. Dance na presença de Deus. Dance na presença de Deus.
É você ter convicção de que Ele está em você e caminha com você. Isso é santidade. Se você tem certeza que o Espírito Santo está em você, seus atos, as suas atitudes, o seu comportamento será comportamento santo. Porque eu tenho certeza que Deus está em mim. Então não interessa se eu estou perto de alguém da igreja, se eu estou perto de quem, não interessa. O que interessa é que a minha atitude glorificará a Deus. Porque você não está, mas Ele está. Ele está. Onde é que você está? Lá? Ninguém está vendo? No interior de Minas, onde é que você está mesmo? Na Bahia, onde é que você está? Mas Ele está vendo. Ele está em você. Ele está em você. Ele não esteve em você, mas Ele está em você, como Ele disse. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ser santo é ter os desejos, as escolhas, as palavras, os relacionamentos e os seus caminhos moldados pela presença gloriosa de Deus. Isso é que está com o Espírito Santo de Deus e sendo santo em toda maneira de viver. É isso. Em tudo que eu for fazer, eu tenho que ter essa certeza que Ele está em mim. E se eu deixar, Ele vai falar por mim. Ele vai responder por mim. Eu não vou ofender as pessoas, porque Ele está em mim. Eu vou dar lugar ao Espírito Santo. O que é que Ele disse? Abra a boca, que eu... Não é isso que Ele disse? Mas nós somos apressados. Nós abrimos a boca. Ele é rápido, a ponto de não abrir e fechar de olhos, nos matar e nos ressuscitar rapidinho. Mas nós não esperamos Ele colocar as palavras em nossos lábios. E quando pensa que não, o temperamento colérico, sanguíneo, já falou. Aí a casa já caiu, já era. Aí eu já ofendi, pronto. E agora? Mas Ele disse, abra a boca que eu encherei. Espere. Ele não vai demorar, porque Ele sabe que você é muito rápido, em complicar as coisas. E Ele vai falar por você. Depois você vai dizer, será que era isso mesmo que eu queria dizer? Mas era isso que o Espírito Santo queria falar através de você. A aparência de crente, gente, de santo, pode impressionar pessoas. Mas a santidade, ela começa onde ninguém vê. A santidade começa onde ninguém vê. É aqui dentro. A santidade começa aqui. A santidade não está na roupa. A santidade não está na cisura da cara. A santidade não está na pessoa estar com cara. Já viu cara de funeral? Cara de funeral. Isso não é santidade. A santidade te leva a ter liberdade, sabe? Liberdade. Você é uma pessoa empática, uma pessoa simpática, uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto de você, gostam de te ouvir, porque as palavras que saem dos seus lábios são palavras temperadas. Segundo Paulo a Timóteo, palavras salgadas, porque o sal tempera, dá gosto ao negócio. As pessoas gostam de te ouvir. Eu não sei porquê, eu gosto de estar junto daquela pessoa. Sabe por quê? Porque você permite ser usado pelo Espírito Santo. Então, ser santo na forma como fala, como trata as pessoas, como lida com dinheiro, sabia? Como lida com dinheiro. Por quê? Às vezes você está numa situação, mexendo com dinheiro que ninguém está vendo. Sabe aquele troco que o cara deu a mais para você? Que você olhou e viu que ele se enganou? Seja santo. Você está precisando daquele dinheiro, né? Foi o diabo que te experimentou. O diabo se aproximou e experimentou você com esse troco a mais. Mas o anjo do Senhor que acampa ao seu redor, ele não é cego não. Ele vê. E ele vai esperar a sua atitude. Ainda que a carne fique nervosa, isso aqui eu poderia comprar uma caixa de leite, né? Tem tanto tempo que eu não como um filé mignon, isso aqui dá para comprar 1 quilo que está R$60. E é exatamente o valor de 1 quilo de filé mignon, Eu tenho comido chupa-molho esses dias todos. Chupa-molho é a costela lá na minha terra, viu?
Podia comprar um filé mignon, mas o anjo do Senhor está dizendo assim, só olhando. E ele, quando ele diz, não, mas isso não é certo, pronto. Aí já, o Espírito Santo convence ele para ele devolver aquele dinheiro. E ele vai ter uma atitude de santo. Então, ser santo não é fingir ser espiritualmente cheios ou completo. Porque aquele que é separado para Deus, ele é consagrado a Deus. E por ser consagrado a Deus, ele tem um comportamento que não agrada a sua própria carne, mas agrada a Deus. Então, quando Deus nos chama à santidade, Deus não está dizendo, usando o apóstolo Pedro lá, ele não está dizendo pareça diferente. Ele não diz, seja santo em toda a vossa maneira de ser. Então pareça diferente. Não. Ele está dizendo assim, pertença a mim por completo. Não pertença a mim apenas na igreja. Não pertença a mim apenas na presença dos irmãos. Mas pertença a mim por inteiro. Onde você estiver, você é meu. E porque você é meu, Deus diz, eu sou seu. Eu sou seu. Você quer coisa melhor do que ser de Deus? Então a santidade não é uma maquiagem religiosa, igreja. Não é. É uma obra operada por Deus que começa dentro do nosso coração. É aqui, dentro do nosso coração que começa a santidade. Sabe onde é que ela termina? Fora. Ela termina nas nossas atitudes. Ela termina nos nossos comportamentos. Ela termina nos nossos relacionamentos. Não adianta você dizer que é santo e ter um comportamento que não condiz com aquilo que você diz que é ou que você acha que representa. Você já ouviu muito bem. Deve ter visto também. Alguém dizer, está vendo esse animal aí? Você sabia que isso é crente? Sabia que esse cara é crente? Sabia que essa mulher... E é crente, hein? E faz isso. Aí outro diz, imagina se não fosse. Mas domingo está na igreja com o vestido arrastando no chão. A língua dela está só, ou a língua do cara, ou os olhos do cara. Santidade é Deus dizendo, agora você é meu. E porque você é meu, você não é mais governado por seus impulsos e por seus sentimentos. Quando o Espírito Santo nos chama a ser santos, Ele está nos convidando a morrer, para depender única e exclusivamente dEle. É possível ser santo e sorrir. É possível ser santo e dançar. É possível ser santo e pular. É possível ser santo e se alegrar. É possível sim. E eu falei aqui de uma mulher, vocês devem saber quem é. Uma vez o pastor Ednei até falou sobre essa mulher aqui. Vocês sabem quem é. Que ela repreendeu o marido dela. A arca volta para Jerusalém. Por favor, o ministério de louvor, vamos encerrando aqui. E quando a arca volta para Jerusalém, o rei, pela vitória, pela graça, pela alegria que Deus proporcionou a todo Israel, ele dança na presença de Deus, ele se alegra na presença de Deus, mas a mulher dele, lembra o nome dela? Mical, ela estava na janela só olhando. E quando o rei abençoou o povo, terminou aquele culto festivo, de alegria, a Bíblia, o texto vai dizer que ele pulou com toda a sua força, na presença de Deus, gente. Ele pulou, ele não dançou como o Cosme dança assim não, mas ele pulou, tirou os dois pés do chão, na presença de Deus, e ele abençoou o povo, despediu o povo com a bênção sacerdotal. E quando o povo vai embora, ele vai para casa, o texto bíblico diz que ele foi agora para abençoar a sua família. Amém. Você que é sacerdote, você que é cabeça na sua casa, abençoe a sua família.
Por falar em família, sábado nós teremos aqui uma grande reunião, num culto da família. Eu quero toda a igreja aqui, toda a igreja. Nós precisamos aprender mais a cuidar da nossa casa, da nossa família. O espírito do discernimento estará aqui, trazendo entendimento alargado para que nós possamos ser pacientes com a nossa casa, ser sábios com os nossos filhos, mulheres, maridos, a nossa parentela. Você é responsável por guardar a sua família. Abençoe a sua família. E Davi volta para abençoar a sua família. E quando ele volta para abençoar a sua família, a mulher dele se levanta contra ele e diz: que vergonha, que vergonha. Como um rei fica nu praticamente diante do povo, dançando, se alegrando desse jeito. O que é isso? Que vergonha. Porque o texto diz que ele tirou a roupa real e começou a dançar na frente do povo de todo Israel. É como se eu tivesse com esse terno aqui, tirasse essa parte de cima e começasse a dançar e a pular. Mas aquele que te escolheu, aquele que me convidou para sermos santos, ele também estava lá ouvindo tudo que Mical falou para Davi. É desse jeito. E Davi disse: eu tenho mais é que me alegrar na presença do meu Deus. Não interessa se você achou que é escandaloso ou não. Talvez por ciúme dele tirar o governo do seu pai e passar para mim, mas eu me alegro sempre e continuarei me alegrando na presença do Senhor. E por conta disso, Deus a feriu, Deus a puniu, fechou a madre dessa mulher. Aleluia. Uma das coisas que as mulheres mais almejavam naquele tempo, principalmente esposa de rei, gente, era ser mãe. E Deus fechou a madre dela. Sabe por quê? Porque ela desdenhou do homem de Deus. Porque ela se escandalizou e ele está dançando na presença de Deus. Se alguém por acaso já falou com você, acha escandaloso, não ligue. Você trata com Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é a alegria. Fique de pé e vamos adorar este Deus que gosta de festa, para o louvor e glória do teu santo nome. Glórias a Deus.